Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. O vídeo de hoje quase que não sai, gente. Satanás se levantou, mas isto é sinal de que nós vamos desmascará-lo nesse vídeo de hoje, onde nós vamos falar sobre escândalos no meio do povo de Deus. Bom, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva nesse canal, clica no sininho para ativar as notificações e aí receber os próximos vídeos. E também não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, o Instagram é Kelly Salles Oficial e na página do Facebook Ministério Kelly Salles. Também quero convidar vocês para uma live muito especial que eu vou fazer aqui no YouTube, no próximo dia 12 de setembro, próximo sábado, às 14 horas. Então eu espero todos vocês aqui numa live muito especial, onde eu vou revelar um novo projeto muito importante que Deus tem colocado nas minhas mãos. E eu aguardo vocês muito ansiosa. Quem me segue lá no Instagram já sabe, já tá vendo algumas movimentações estranhas e vocês vão saber de tudo no dia 12 de setembro, às 14 horas aqui no YouTube. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre escândalos no meio gospel, né? Um assunto super atual, né? Ainda mais agora com esse último escândalo da pastora Flor de Lis, né? Também tem vários escândalos envolvendo o cantor J.A., o filho da cantora Estela, ou seja, as pessoas estão vendo, né, e percebendo que os escândalos parece que estão aumentando. Mas uma coisa muito importante que eu tenho a dizer é que os escândalos, eles sempre existiram, tá, gente? Sempre, desde que começou o mundo, né? Lá em Adão e Eva já teve o primeiro escândalo, depois Caim matou Abel, já também foi um escândalo no meio do povo de Deus. Porém, agora, nos últimos tempos, com a internet, né, com o avanço da tecnologia, a globalização, esses escândalos eles têm tomado uma proporção muito maior, uma velocidade muito maior, né? Hoje você faz alguma coisa aqui, amanhã já estão sabendo lá no outro lado do mundo, por conta da internet, da facilidade da informação. Mas na verdade, pecado sempre existiu no meio do povo de Deus. Tá? Há 100 anos atrás já tinha adultério no meio do povo de Deus, já tinha pedofilia, já tinha assassinato, já tinha tudo isso. Só que a globalização faz com que isso tudo tome uma amplitude muito maior. Mas a ideia desse vídeo veio por conta de um comentário que eu recebi lá no vídeo que eu fiz sobre a congregação cristã no Brasil, onde eu trouxe, né, à tona alguns tópicos da CCB, aonde eu contei a minha história. E o intuito, né, o meu intuito para fazer aquele vídeo foi justamente ir atrás dessas pessoas que estavam desviadas, né, pelo mundo, achando que não tinha mais salvação para sua alma, que elas não tinham mais nenhuma oportunidade de servir a Deus. E foi com esse intuito que eu fiz esse vídeo, e realmente esse intuito foi alcançado. Até hoje eu recebo muitas pessoas que pensam assim, né? Falam, irmã Kelly, nossa, encontrei o seu vídeo, para mim não tinha mais salvação, eu já estava desiludida, eu queria me matar, eu achava que para mim não tinha jeito. E o intuito do vídeo foi alcançado, que é realmente alcançar esses peixes perdidos nesse mar. Assim, eu lancei essa rede e deu muito certo. E alguém comentou lá no meu vídeo, né, falando assim, irmã Kelly, apague esse vídeo, tire esse vídeo do ar, porque há de vir os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele utilizou uma palavra, né, uma parte da palavra de Deus, para dizer que eu estaria trazendo o escândalo, porque eu estaria trazendo à tona um problema que existe lá na doutrina da CCB. Mas aí eu comecei a pensar e falei, precisamos falar sobre escândalos. Quando a palavra do Senhor diz, né, que os escândalos há de vir e que ai daquele por quem o escândalo vier, essa parte por quem o escândalo vier, não significa a pessoa que trouxe à tona o pecado, o erro, seja lá o que for, que trouxe à luz. Não é essa pessoa que essa palavra está falando, ela está falando da pessoa que cometeu o pecado. Né? Como que eu sei disso? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, eu sempre digo aqui que vocês devem ler a palavra de Deus de uma forma ampla, né? Vocês devem ter um panorama da palavra de Deus, você tem que se afastar daquilo, de tudo aquilo que você leu, você toma uma distância e você olha de longe. Então você tem uma visão completa da palavra de Deus. Tendo essa visão completa da palavra de Deus, você vai ter uma noção da personalidade de Deus.
Porque você vai ver o Deus que é o mesmo Deus, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus, né? Ele não estava malvado, né, bravo no Velho Testamento e hoje ele está bonzinho e está deixando passar tudo. Não, ele é o mesmo Deus. Então quando você se afasta e olha um panorama, você olha de uma forma geral a palavra do Senhor, você vê que Deus ele tem uma linha de raciocínio, uma personalidade e ele é fiel a essa personalidade. Então, em nenhum momento da palavra de Deus você vê Deus querendo esconder pecado. Isso é algo que Deus abomina, sempre abominou, né? No Velho Testamento nós temos a história do pecado de Acã, que tentaram esconder aquele pecado e Deus foi lá com a sua própria mão e cavocou e trouxe esse pecado à tona. E Deus ele sempre fala a respeito de pecado escondido. A palavra do Senhor fala que não há nada encoberto que não seja revelado. Então Deus, ele é aquele Deus que ele traz à tona, ele traz à luz e ele não esconde da gente nem mesmo os nossos pecados. Vou dar outro exemplo para vocês. Na palavra do Senhor, Deus usa diversos homens de Deus de uma forma sobrenatural, pessoas que Deus realmente escolhe a dedo, Deus decide usar e essas pessoas, né, 98% das pessoas que Deus usou na palavra de Deus cometeram pecados. Né? Inclusive alguns pecados graves, tão graves quanto esse que a Flor de Lis acabou de cometer. Né? Davi é uma prova disso. Davi era um homem que Deus falou com a sua própria boca. Ele é um homem segundo o meu coração. Ele é uma decisão conforme o meu coração. Eu decido usar Davi, eu decido estar na vida de Davi, porque Davi era um adorador, ele era um amigo de Deus. Né? E em certo momento da vida dele, ele comete exatamente os mesmos pecados que a Flor de Lis cometeu. Ele matou para esconder um pecado. Né? Para esconder o pecado dele, ele foi lá e cometeu um pecado pior, que foi o assassinato do marido da mulher que ele tinha tomado para ele. E Deus não escondeu isso da Bíblia. Deus podia ter falado assim, olha, não vamos colocar isso aí, não vou inspirar o homem a colocar essa parte. Né? Essa parte a gente não vai, essa parte a gente vai esconder. Porque isso aí pode escandalizar a Bíblia. Né? Como é que eu vou colocar na Bíblia o pecado de Davi? Isso aí vai causar um escândalo na palavra de Deus. Não, Deus não pensou dessa forma. Deus coloca lá e Deus colocou todos os pecados de todos os grandes homens que ele decidiu usar. Por quê? Porque o nosso Deus ele é assim. Ao contrário de querer esconder da gente a parte ruim da história, ele consegue transformar a parte ruim em coisa boa. A palavra do Senhor fala que com as consolações que você foi consolado, você vai consolar alguém. A cicatriz que você tem vai causar cura na ferida de alguém. O pecado que você caiu, aonde você foi fraco, Deus vai te usar para fazer alguém forte. E dentro da palavra de Deus, a gente fica realmente convencido de que Deus pode transformar maldição em bênçãos. Então tudo isso de ruim que aconteceu na Bíblia, né, todos os escândalos que tem dentro da palavra de Deus escrito, eles servem hoje pra gente entender que não é o fim, né? Não é porque a gente caiu, não é porque a gente pecou, não é porque a gente escandalizou que Deus vai nos lançar fora, que Deus vai abrir mão da nossa vida. Não, Deus ele quer que você se arrependa do seu pecado. Esse é o desejo do coração de Deus. Então você pedir para eu tirar um vídeo para não escandalizar uma coisa que está sendo feita, que é errado, que está errado, você está querendo dizer que a culpa do escândalo, então, é da pessoa que traz à tona e não da pessoa que pecou. Sendo que não, Deus vai cobrar sim, mas da pessoa que pecou, né? Deus mesmo, a própria mão de Deus tem trazido à tona todas essas verdades que o mundo gospel agora está vivendo. Né? Deus está removendo o lixo que estava escondido. Deus está permitindo que essas coisas venham à tona. Porque a vontade do homem era que esconder o pecado, esconder o crime e passar em branco. Mas Deus tem permitido esses escândalos. Deus ele tem trazido à tona, como ele disse na sua palavra, não há nada encoberto que não seja revelado. Deus tem trazido à tona porque Deus quer limpar o altar. Né? Deus ele tem feito isso, ele tem limpado a noiva, ele tem adornado a noiva, ele tem santificado a noiva. E para isso ele precisa limpar. Né? A palavra do Senhor fala que existe o joio e o trigo. E quem é que vai arrancar o joio? É o próprio Deus quem vai arrancar o joio. Lá em Mateus capítulo 18, Deus fala como que a gente deve lidar com o pecado do irmão. O pecado do irmão, a palavra do Senhor fala que você deve chegar, se ele pecou contra ti, você deve chegar para ele, só você e ele, e falar com ele. Se ele se arrepender, se você conseguir convencer ele do pecado dele, você ganhou o seu irmão. Caso contrário, você não consiga convencer, Mateus 18 fala,
chama mais 2 irmãos e fala de novo com ele. Se assim, mesmo assim ele não se converter, chama a igreja, expõe ele para a igreja e fala com ele. Se ele não se converter, trata ele como um publicano, ou seja, expõe ele para o mundo. Tá entendendo? Então Deus vai falando sobre uma amplitude, né? Você vai ampliando a exposição do pecador. Para quê? Para que ele se arrependa. Existem momentos na nossa vida que a gente só se arrepende quando o nosso pecado vem a público. Existem momentos na nossa vida que, se o nosso pecado fica só dentro de casa, entre a nossa família, a gente não consegue se arrepender. A gente tem que ver a casa caindo diante de todas as pessoas para que a gente possa colocar a mão na consciência e se arrepender. Então, o errado não é aquele que traz à tona, que traz à luz. Porque você pode perceber, todos esses escândalos que têm vindo no meio gospel, Deus já estava falando a respeito deles antes. Nós temos vídeos gravados de Deus usando profetas falando, ou seja, tentando convencer, olha, eu estou vendo, olha, eu vou te expor, olha, a sua casa vai cair. E a pessoa mesmo assim não se arrependeu, continuou caminhando pelaquela vida, pelaquele plano de pecado, né? E até que Deus fez o quê? Deus permitiu que todo esse escândalo viesse à tona, mas é para que o povo venha se arrepender. Esse é o desejo do coração de Deus. E muitas vezes Deus está permitindo, e você que está aí assistindo esse vídeo, que às vezes está levando uma vida de pecado, mas você acha que ninguém sabe, você acha que a sua família não sabe, que a sua igreja não sabe, né? Você acha que está lá escondidinho, está quietinho, não estou nem praticando mais, está lá quietinho. Deus está falando com você através de tudo isso que tem acontecido no mundo. Deus está dando uma oportunidade para você, para que você se arrependa, para que você chame aquele que você ofendeu através do seu pecado e confesse o teu pecado. A palavra do Senhor diz que você precisa confessar e deixar para que você alcance a misericórdia de Deus. Então, de forma alguma, esconder o pecado para que não haja o escândalo é uma forma que Deus coloca para nós vencermos esse pecado. De forma alguma. Inclusive, nesse caso da Flor de Lis, ela usa essa palavra, ela fala que ela não queria se separar do marido para que não causasse escândalo. Então ela resolve matar o marido secretamente para que o escândalo da separação não venha à tona. Então sempre a ideia de esconda esse pecado para que não venha escândalo, ela é a voz do inimigo. O próprio diabo, ele fala com você assim, não deixa isso vir à tona não, isso vai causar escândalo. Deus não se preocupou em nenhum momento quando ele estava inspirando as escrituras, né? Inspirando homens para escrever a Bíblia. Em nenhum momento ele falou, não escreve isso não, porque isso pode causar escândalo. Se Deus não teve essa preocupação, se Deus fez questão de escrever todas as nossas mazelas, né, da humanidade, dos homens que ele escolheu para usar, ele deixou lá escrito, exposto todas as fraquezas, todos os fracassos, todos os pecados. Sabe por quê? É para mostrar para eu e você que nós não somos nada e que a glória sempre será dele, do único que nunca pecou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não obedeça a voz do inimigo que diz para você esconda esse pecado, porque senão você vai estar causando escândalo. Muita gente vai se escandalizar. Não, você não deveria ter pecado. Agora que você pecou, causar escândalo não deve ser a sua preocupação. A sua preocupação deve ser encontrar no seu coração o verdadeiro arrependimento e a conversão do seu mau caminho. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e fique firme em nome de Jesus. Tchau!